todos que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesse momento especial em que nós vamos nos preparando, né, para o Dia Mundial das Comunicações, com muitas reflexões durante essa semana toda. Eu me chamo Vanessa, para quem não me conhece, eu estou na coordenação da PASCON, no Regional Sul 2, e é uma alegria estar com vocês. Estamos aí em contato a semana toda, né, em muitas atividades. É um momento para nós, da PASCON, é um momento que nós esperamos o ano todo, todos os anos, né? É o nosso momento, nós diríamos assim, é o momento dos comunicadores. E que nós somos olhados pela nossa Santa Igreja, nós somos presenteados, né, de uma forma muito especial com a mensagem que o Papa prepara especialmente para nós. Esse ano, ela é ainda mais especial, porque é a última mensagem, né, deixada pelo nosso amado e querido Papa Francisco. Então, ela é mais que especial, né? Nós tivemos a alegria e o privilégio de termos a presença do Silvanei, semana passada, conosco, refletindo. Hoje, nós teremos um momento muito especial com o nosso bispo referencial da PASCON no Regional Sul 2, e eu quero dizer assim para vocês que aproveitem, né, que degustem esse momento, né, e todas essas reflexões para que nós possamos levar para a nossa diocese. E queria contar para vocês também que o Regional Sul 2, nós estamos preparando o MUTICOM regional, né, que vai acontecer em julho, lá em Campo Mourão. Eu quero dizer para vocês que vai estar muito especial esse ano, um pouco diferente de tudo que a gente já passou nesses outros 2 multicons que nós tivemos aí nos anos anteriores. Então, a equipe de Campo Mourão, né, nós do regional estamos dando um apoio, mas a equipe de lá da Diocese Campo Mourão estão preparando algo muito diferente, muito especial. As vagas são limitadas, né, por conta do tamanho da casa, para todo mundo ficar confortável, então tem limite de vaga por diocese, então corram lá, façam suas inscrições, porque vai estar muito especial mesmo. Um multicom sempre é muito especial, né, a experiência é sempre muito boa, mas lá em Campo Mourão, esse ano vai estar diferenciada. No final do ano nós temos multicom brasileiro, que será em Manaus, né, esperamos que vocês tenham também essa grande oportunidade de ir conosco para Manaus. Iremos, eu acredito que por causa da distância, iremos em número menor esse ano, né? O Paraná sempre é recordista nas presenças nos mutirões brasileiros e nos encontros nacionais da PASCON, né? Então, quem puder já vai se preparando, se precisar de ajuda aí para passagem, para hospedagem, podem chamar a gente lá tem o contato lá no grupo do Regional Sul 2, né, ou peçam para os coordenadores indicar, a gente vai ter maior prazer, maior alegria em assessorar vocês aí na compra de passagem, no que mais precisarem, né, da coordenação, tá bom? Então, eu agora quero chamar o meu amigo Alex, que é da Diocese de Jacarezinho. O Alex ele está no GT de formação, colaborando conosco aí na equipe do regional, né, e o Alex hoje vai estar fazendo aqui um trabalho de mediação conosco para esse encontro, né, ele se preparou, eu não podia, era para me deixar para ele, né, mas eu não podia deixar de dar minha palhinha, né, uma conversinha aí. Quero agradecer ao Alex, também o Jorge Teles, a Neiva, que estão aí na produção, na equipe de apoio, colaborando com esse momento. Alex, passo para você. Um abraço, pessoal, e boa formação para todos. Então, boa noite a todos. Obrigado, Vanessa, pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos juntos nessa grande caminhada que é a comunicação eclesial e a comunicação pastoral, né? Então, agradecemos de novo, em nome da Vanessa, do Padre Adilson e do Regional, a todos que estão participando dessa noite, as dioceses do Paraná que se reúnem, né, enquanto regional, para que nós possamos celebrar e discutir um pouco sobre essa carta do Papa Francisco, a última carta dele, como a Vanessa falou, né? Então, só para a gente contextualizar, antes de nós passarmos para o Dom Hamilton,
O Dia Mundial das Comunicações Sociais, que nós vamos celebrar no domingo agora, junto com a solenidade da Ascensão do Senhor, ele foi instituído pelo Concílio Vaticano II, através do decreto Intermirifica. E qual é o objetivo do Dia Mundial das Comunicações Sociais, assim como tantos outros dias que nós temos as celebrações na igreja? A Vanessa disse que para nós, comunicadores e comunicadoras, é um dia muito importante, uma semana aguardada e esperada. Por quê? Né? Nessa semana, então, a partir e à luz do decreto Intermirifica, nós celebramos e refletimos os meios de comunicação e o impacto que eles têm na sociedade. E nesse ano especificamente, no ano de 2025, com o tema Partilhar com mansidão e esperança, a esperança que está nos vossos corações, né? Então, ao realizar a leitura e a releitura da carta, nós nos deparamos com as mensagens do Papa Francisco e as frases que ele introduziu na carta. Então, tudo muito à luz daquilo que é o ano jubilar da esperança, né? Então, o Papa Francisco muito inspirado. E quando eu fiz a leitura da carta, eu percebi que é o último olhar do Papa Francisco para aquilo que é a comunicação pastoral, a comunicação no mundo como um todo, essa mediação de um tempo de polaridade, de dificuldades, e já que dando uma luz para aquilo que Leão vem fazer, que é construção das pontes, né? Então a carta enfatiza a necessidade de uma comunicação feita com mansidão e respeito, seguindo o exemplo de Jesus de Nazaré. Destaca os desafios atuais como a desinformação e a polarização, e convida a todos nós, comunicadores, a sermos portadores da esperança, né? E aponta para a importância de uma comunicação que promova o diálogo, a empatia e, o que eu disse, as construções de pontes entre as pessoas, como o Papa Leão bem disse no seu discurso, quando ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no primeiro momento, enquanto Papa eleito para a nossa Santa Igreja de Cristo, né? Então, com alegria, com o coração muito aberto, muito disposto, nós agradecemos ao Dom Hamilton, que é o nosso bispo referencial para a comunicação no Regional Sul 2, mas também faz parte, é membro da Comissão Episcopal para a comunicação da CNBB. Então, quem vai conversar conosco nesse momento é o Dom Hamilton. Ao mesmo passo, a gente agradece a disponibilidade, o carinho do Padre Douglas, da Diocese de Apucarana, que também vai estar conosco no segundo momento da discussão da carta. Então, seja bem-vindo, Dom Hamilton, a nossa gratidão em nome do Regional, pela disponibilidade, por sempre somar e estar conosco, e para que nós possamos, à luz daquilo que o Papa Francisco nos deixou, é a última carta dele mesmo, de fato, né? Não tem outra depois dessa. Claro que para a comunicação é a última, mas das cartas todas que ele já escreveu, essa é a última que nós vamos ter a reflexão. Então, que possamos ter esse último olhar de esperança à luz do Papa Francisco. Muito obrigado, Dom Hamilton, e é com você. Eu acho que o microfone está desligado. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer Alex, Vanessa, Padre Douglas, Padre Adilson, que é o padre assessor do Regional. Quero agradecer Jorge Teles, aqui de Guarapuava, colaborando. Enfim, nós temos muita gente aí atrás das telas, a Neiva também, o Carmo, ajudando com que nós cheguemos até os seus lares, até os vossos corações, para que transbordem de muita esperança. Vamos iniciar invocando o Espírito Santo de Deus, já que nós estamos próximos da Ascensão e da celebração da grande solenidade de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como disse o Alex, é a última carta do Papa Francisco, pelo menos para a comunicação. Ele escreve, ou escreveu esta carta, como aconteceu nos anos anteriores, no dia do patrono do jornalismo e da comunicação, São Francisco de Sales, no mês de janeiro. E naquele dia foi lançada essa carta, como nos anos anteriores, aquelas que ajudaram, sobretudo os comunicadores e comunicadoras, a se centrarem ainda mais, à luz da espiritualidade, na vocação e na missão que o Senhor lhes confia na igreja. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos os pasconeiros e pasconeiras, jornalistas aqui presentes, você que se dedica à comunicação eclesial. Ontem, ainda com a irmã Nilza, né? Nós refletíamos a vocação do comunicador e da comunicadora. O que você faz não partiu de um chamado de uma pessoa humana, seja um amigo, padre, uma religiosa, ou uma necessidade apenas de alguém para ajudar e colaborar. Partiu de um chamado interior de Deus para que você desse o seu tempo e você estivesse a serviço da comunicação. A pastoral da comunicação, PASCOM, é base dentro de uma paróquia. Eu tenho assistido que a dimensão missionária e a dimensão da comunicação se entrelaçam dentro de uma paróquia, de uma diocese, de uma igreja católica. Como nós vamos anunciar o evangelho se nós não aproveitarmos os meios que temos, a partir da nossa voz e das ferramentas que a tecnologia, a sociedade nos beneficia? Assim sendo, Jesus que pediu, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ide por todo o mundo é a missão, a missionariedade. Sair do nosso pequeno mundo ou em volta do nosso umbigo e ver que a experiência que nós recebemos e fazemos de Deus, ela deve ser comunicada. Pregai o evangelho. Aqui inclui não só a sua voz e o seu testemunho, mas esses mecanismos que nos favorecem. No caso hoje, as redes sociais, as plataformas digitais, o celular, o computador, a internet, o microfone, o rádio, a TV, tudo que nós podemos usar para levar Jesus, a sua mensagem que é o evangelho, e assim construirmos o reino de Deus. Ele vai sendo construído a partir do evangelho que nós multiplicamos ou realmente testemunhamos. Isso é bastante importante. Quero trazer presente que esta se trata da 59ª carta, o que significa que o Papa Paulo VI, se não me engano, vamos celebrá-lo amanhã, o Papa Paulo VI, o primeiro Papa, grande comunicador, já valorizou, no final do Concílio Vaticano II, ele já pontuou que nós precisaríamos estar nas redes, usando, no caso dele era a televisão ainda que estava ali, começando o rádio, que já estava ali. Então, já era preciso usar desses mecanismos para a comunicação. Inclusive, Paulo VI, ele falou da espiritualidade da comunicação. A teologia espiritual, nessa comunicação via televisão e rádio,
que se ampliou até os nossos dias no ambiente digital. E dali, ele já começa a incentivar esses comunicadores a partir das cartas, no Dia Mundial estabelecido para celebrarmos não só comunicadores e comunicadoras, mas a comunicação como um todo da igreja, que se entrelaça com a missão. Ou é necessário comunicar para missionar, e não se faz missão senão comunicando, já que Jesus é a missão, e ele é também, ou é, sendo missão, o comunicador por excelência do Pai. Do Papa Paulo VI, ou São Paulo VI, até Francisco, e o ano que vem teremos Leão XIV com a sua primeira carta neste dia. Nós temos um caminho de aprofundamento e, ao mesmo tempo, de conversão, eu diria. Conversão à comunicação. Alex também ressaltou que o tema da esperança perpassa esta carta. Mas no título, que é um versículo da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ou acaba abrangendo 2, o Papa trata de duas virtudes, não só a esperança. A esperança é uma virtude teologal, é a segunda, fé, esperança e caridade. Ela lembra o céu, por isso é teologal. Nós temos 4 virtudes cardeais, que lembra a terra: a fortaleza, a justiça, a temperança e me fugiu a outra, a prudência. As 4 que são cardeais. Ou seja, 3 que lembram o céu, 4 que lembram a terra, assim nós temos 7 na soma, o número pleno, céu e terra. Precede na carta de Pedro, olha só o título: partilhai com mansidão a esperança que já está em nossos corações. A esperança, virtude teologal, já se encontra pela graça do batismo, quando recebemos em semente as 3 virtudes como presente de Deus. Fé, esperança e caridade, que ao longo da vida devemos fazer tornar-se uma árvore frutífera para que dê frutos e frutos que permaneçam. Mas a forma de transmitir esperança, e aí eu tomo Francisco, e esses dias lembrou Leão XIV, a mesma expressão de Francisco. Não é a esperança só para receber de Deus nesse ano jubilar. É a consciência que eu já a tenho, e ela precisa se transbordar a partir de mim. Paulo, na carta a Romanos, ele tem uma expressão parecida com a de Pedro, que ele diz: transbordeis no Espírito a esperança que habita em vós. Então, o Espírito, uma ação do Espírito que me leva a esse transbordamento, ou me leva a partilhar aquilo que já está e que acreditamos que, como adultos, já é uma árvore e que precisa já dar os seus frutos. Mas o meio da partilha, para partilhar é preciso mansidão, lembra Pedro. A mansidão é mais do que paciência, é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão é a ponte entre o caos e a paz. Quando tudo parece que vai desandar, entra a mansidão. A mansidão é a maturidade, é o equilíbrio. Então, ela acaba sendo sinônimo de um fruto do Espírito Santo da carta a Gálatas, no capítulo 5. O equilíbrio ou domínio de si. Então, a mansidão é um estilo de vida que eu adoto diante das irritações pessoais e aquelas que estão ao meu redor. E Pedro usa este equilíbrio para que eu possa transmitir ou partilhar o que é dom de Deus que está em mim. Esperança, que a partir da fé me dinamiza.
e fé e esperança que me leva à vivência do amor. Penso que é importante esse título para abraçar o contexto da mensagem. Pode passar, por favor? Aqui eu tomo o teor de toda a carta como um índice. Primeiro, um convite do Papa. Depois, uma missão. E aí nós temos a primeira ação nessa missão: desarmar a comunicação. Eu vejo que essa é uma das partes mais profundas da carta. A segunda ação é dar com mansidão a razão da nossa esperança. Então é preciso dar razão a ela, mas com mansidão, ou seja, com equilíbrio, com maturidade. Não é de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito, a sociedade também semeia esperança. Então, esperança contra toda esperança, diz Paulo. Só que a esperança da terra está na linha do otimismo, e não de uma virtude cujo objetivo é a vida eterna. Então, a esperança cristã, ela tem como conclusão a vida eterna. A esperança da terra, ela tem como conclusão dias melhores realizados aí a cada dia. Não é um horizonte que ultrapassa essa realidade sensível. Terceira ação é esperar juntos. É o caminho da sinodalidade que Francisco tanto nos provocou e que Leão XIV, já no primeiro discurso na janela, ele já pediu que nós continuemos como igreja sinodal. E vem um quarto apelo. O apelo é que nós não esquecemos ou não devemos esquecer o coração. E aqui eu lembro a mensagem do Papa, se eu não me engano foi o ano passado, escutar com o coração, o que significa comunicar também com o coração, na consciência de que chegará aos corações. Um convite do Papa, logo no início. Precisamos do vosso compromisso, um compromisso corajoso, em colocar no centro da comunicação a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. Francisco já está dizendo que a comunicação, ela visa atingir pessoas, e não só pela escuta ou diálogo, mas também na linha da solidariedade. É muito forte no Papa Francisco a ação social. Então, a comunicação é mais de algo, vai além de algo que eu comunico com palavras, mas é com um testemunho samaritano ou misericordioso, gesto concreto. Passa, então, por uma saída minha que atinge o coletivo. De qualquer forma, a comunicação visa sempre o outro, mas passa por mim, para atingir o comunitário e o social, o que implica o coletivo. Este é o convite do Papa. Não nos fechemos, poderíamos resumir. Não nos fechemos, não fechemos a comunicação em algo que eu recebo e guardo para mim. Aqui eu trago uma observação que muitos padres e muitas lideranças fazem. Às vezes nós temos um curso, nós temos uma formação presencial, ou mesmo online. As pessoas participam, mas depois elas não partilham, ficam para elas. As paróquias investem, as dioceses investem, e a pessoa, ela chega, ela não partilha, ela não toma nenhuma atitude. Então ela vai, ela representa uma diocese, ela representa uma paróquia e fica naquilo mesmo. Não se tem nenhuma linha de ação. Então é importante lembrar isso no convite do Papa. Tudo que eu recebo vai ser partilhado em benefício do outro. Uma missão depois do convite: ser comunicadores de esperança, começando pela renovação do nosso trabalho e missão, segundo o espírito do Evangelho. Olha que importante. Essa é uma missão nossa, pasconeiros e pasconeiras, comunicadores da esperança,
Então precisamos renovar. Eu não posso me dar já por vencido ou por satisfeito no trabalho e na missão, porque o Espírito que faz a memória de Jesus acontecer, que atualiza o Evangelho, é sempre novo. Então não posso deixar, é aquilo que Jesus falou, de receber vinho novo em odres velhos. Para vinhos novos, odres novos. Então, uma constante renovação para que sejamos, de fato, comunicadores da esperança. Senão eu posso ser comunicador, mas nem sempre será de esperança ou de algo que transformará a vida das pessoas. E se eu parto do Evangelho, a transformação é garantida pela parte de Deus. É a ação do Espírito. A primeira ação, desarmar a comunicação. Interessante isso. Aqui faz a gente lembrar daquele milagre de João, quando Jesus trouxe Lázaro para fora do túmulo. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu atado, amarrado. E Jesus disse: desamarrai o Lázaro. Desarmar. Nós vivemos muito armados, ou nos deixamos amarrar por tantas coisas relativas que perdemos o essencial. Desarmar a comunicação. Por quê? Por que não estamos deixando ela livre? Aí vem então a primeira ação. Por quê? O que significa desarmar a comunicação? Significa simplifica a realidade para suscitar reações instintivas. Então precisamos ter muito cuidado. Às vezes nós queremos resumir, mas nós não ajudamos. Fica muito simplório alguma questão que queremos transmitir apenas para obter uma curtida, uma reação, e não passamos a verdade como tal. Nós precisamos deixar que a verdade ela fale por si mesma. E com isso, com demasiada frequência, a comunicação ela não gera esperança, mas sim medo e desespero, preconceitos e rancores, fanatismos e até o ódio. Aqui, o Papa fala de um modo muito especial, porque nós estamos vivendo, também dentro de um contexto, é o que eu chamo de cultura da desesperança. Os cientistas, os cientistas da atualidade, a sociologia, né, trazem para nós essa dimensão, que nós temos aí uma cultura da desesperança, ele não usa essa expressão, mas é isso, gerando mais medo e amarrando as pessoas naquilo que elas já têm, às vezes de defeitos ou limites. Nós levantamos muros, nós criamos um certo fanatismo numa interpretação pessoal ou simplista e não deixamos transparecer o que parte realmente de Cristo que liberta. É para a verdade que Cristo vos libertou. Assim, se usa a palavra como uma espada, informações falsas, ou aqui acho que ficou um pouco falha, habilmente distorcidas, de forma hábil, né? Se distorce ao simplificar. Fake news aqui vem como falsas, ele não usa o termo, mas a mentira. E aqui corremos o risco de prevalecer um paradigma de competição, de contraposição, vontade de dominar e possuir na manipulação da opinião pública. Ou seja, eu manipulo a informação, eu manipulo aquilo que é a verdade, quando a verdade fala por si mesma e não precisa de muito argumento. E a nossa verdade é Cristo, e somos comunicadores católicos que partem de Jesus e o Evangelho.
Ainda dentro dessa primeira ação, desarmar a comunicação, dispersão programada da atenção através de sistemas digitais. Ou seja, a gente tenta ter um controle sobre tudo e não comunicamos de uma forma livre que possa atingir. Nós seguramos, é uma forma de amarrar. Nós amarramos aquilo que poderia chegar de uma forma tão tranquila, tão simples, tão explícita, e não deixamos que toque o coração e a vida das pessoas. Ainda desarmando a comunicação. Traçam o nosso perfil conforme lógicas do mercado. Olha um grande perigo. Alteram a nossa percepção da realidade. Quando nós entramos pela via aí do ambiente digital, apenas não só uma competição enquanto pessoas, mas um rendimento na linha do mercado. Hoje nós corremos o risco, corremos atrás de informações sem obter nenhum saber. Então esse é o grande perigo. As pessoas comprarem e continuarem vazias. Nós estamos aqui não para vender um produto. O Papa Francisco trabalhava no final da Evangelii Gaudium. Nós não estamos aqui dentro de uma empresa como igreja. Jesus Cristo não é um produto que nós vendemos ou comercializamos, mas é uma experiência de fé, esperança e amor que gera alegria que nós comunicamos. Isso é muito importante. Passando, ainda desarmando a comunicação. Mina os fundamentos do nosso ser comunidade. Tem muita comunicação amarrada, que aí os fundamentos, eles vão minando. A vida de comunidade, aquilo que é, nós não transparecemos na forma de comunicar, porque eu sou igreja, eu sou comunidade. Mina a capacidade de trabalhar em conjunto por um bem comum. Fica em torno de mim ou de uma pessoa. Mina a capacidade de nos ouvirmos uns aos outros, compreendermos a razão da outra pessoa. Então, aqui barramos aquele processo de escuta e de diálogo. Parece que para a afirmação de si próprio seja indispensável identificar um inimigo a quem atacar verbalmente. A impressão que dá é que tem sempre um inimigo do outro lado, e não alguém que soma conosco. O cristão não pode olhar o outro de forma armada, como se o outro não estivesse junto. Então, nessa divisão ou polarização, parece que nós vivemos armados e nem sabemos que armadura é essa. Atomização dos interesses. Fragmentação e dispersão dos interesses, tanto os individuais como coletivos. Ou seja, acaba ficando até fragmentado aquilo que nós queremos como interesse bom para que chegue aos corações e às vidas das pessoas. Passando. Ainda desarmando a comunicação. E quando o outro se torna inimigo, quando seu rosto e sua dignidade são obscurecidos do modo a escarnecê-lo, ridicularizá-lo, perde-se igualmente a possibilidade de gerar esperança. O Papa conclui aqui, quando nós, ao ver o outro como inimigo, e aqui às vezes não é explícito, mas é implícito nas formas de brincadeiras ou de ironias que fazemos. E às vezes não são nem com palavras, são com fotos, são com aquilo que nós postamos. É uma forma irônica de atacar a outra pessoa. Ou seja, se nós não desarmamos, e aqui a partir de tudo isso que Francisco elencou, a esperança não se gera. Então, uma comunicação que não gera esperança, ela perde a sua razão de ser. Então, conscientização
que nós precisamos, primeiro, pessoalmente, desamarrar o que nos impede de uma comunicação livre que parte realmente do Evangelho que liberta. E ajudar no comunitário, já que nós estamos a serviço de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese, de um coletivo maior chamado igreja. Todos os conflitos encontram a sua raiz no desvanecer dos rostos. Aqui é uma citação que Francisco faz, que ilustra o que nós acabamos de falar, de Dom Tonino Belo, né? Ou seja, os rostos acabam expressando. O apelo do Papa, dentro desse primeiro parágrafo, ou desse primeiro tema, não podemos render-nos a esta lógica. Ou seja, fique atento, é um apelo de Francisco, já não está entre nós, mas continua vivo nessa carta. Fique atento, tudo aquilo que está te amarrando, reflita e liberte-se, para libertar a comunicação como um todo, ou seja, a transmissão da sua fé que gera esperança, cuja prática de tudo isso é o amor que salva. Uma segunda dimensão, que é uma segunda ação dentro da carta, dar com mansidão a razão da nossa esperança. De que forma? A esperança dos cristãos tem um rosto, o rosto de Jesus ressuscitado. Estamos ainda no período pascal, e aquilo que eu dizia no início, a esperança cristã, ela não é qualquer esperança. Ela está fundamentada na ressurreição e na vida eterna. É o final da nossa profissão de fé. Por isso, não é qualquer otimismo ou expectativa sonhadora, não é uma motivação, uma autoestima, uma autoajuda, que é a esperança cristã. Ela até pode passar por isso, e deve até passar. Mas depois que eu animo enquanto pessoa, eu preciso manifestar a grande força que está nela. E não é uma força qualquer, é o poder da ressurreição, é a força da ressurreição, é a ação do Espírito do ressuscitado com o Pai e da terceira pessoa com os seus dons. Então, este é o rosto da nossa esperança. A promessa de estar sempre conosco através do Espírito Santo nos permite esperar contra toda a esperança do mundo e ver, mesmo quando tudo parece perdido, nós conseguimos enxergar. Se nós não conseguimos enxergar soluções, nós conseguimos enxergar saídas. Eu sempre digo que quem tem fé, ele acredita. Não precisa ter solução, mas ele sabe que uma saída se dará. E se uma porta se fechou, é porque não era para você entrar. Deus abrirá uma outra. Quem garante isso é a esperança. A fé, diz assim, uma porta vai se abrir. E a esperança diz, ela pode ser amanhã. Ela até prevê, ou a semana que vem, não importa. Mas ela consegue enxergar no tempo a porta que se abrirá. Dar razão da esperança é o amor vivido que suscita a pergunta e exige uma resposta. Por que é que viveis assim? Por que é que sois assim? Ou seja, a pergunta é a resposta da própria existência. Quando Jesus perguntou, naquela pergunta de Ibope, quem sou eu para o povo? Depois, quem sou eu para você, para vocês? Aqui entra a pergunta que hoje parece que ele está em desuso. Aquela pergunta que gerou a filosofia. Quem sou eu? O que faço no mundo? Para onde vou? A esperança me ajuda a suscitar perguntas e respostas. E aí nós sabemos o que estamos fazendo no mundo, é o sentido que estamos dando, e para onde vamos. Nós vamos para um céu, um paraíso, uma eternidade. Poucas palavras, mas que ilustra uma razão de ação nessa terra.
A razão da nossa esperança, ela perpassa, Francisco traz, a partir da carta de Pedro, não só a mansidão, mas também o respeito. E aqui podemos trazer a primeira parte de desarmar a comunicação. Então, naquele intuito de tratar o outro como inimigo, ou estamos num campo de competição ou divisão, o respeito é primordial. Quem quer respeito, precisa se dar ao respeito. E se não há respeito, não há amor ao próximo. Essa figura da irmã Dulce aqui, ela retrata muito bem. Então, quem busca na mansidão e no respeito, significa de fato um amor para com o outro. Ainda dentro do tema, que é a segunda ação, para dar razão da nossa esperança, aqui o Papa cita um exemplo que é Jesus. Como Jesus foi não só com mansidão, aliás, com paciência, mas também com mansidão, escutando os discípulos de Emaús pelo caminho. No caminho com os discípulos de Emaús, Jesus ressuscitado faz arder os seus corações na compreensão dos fatos. Jesus não começou explicando. Primeiro ele quis saber o que aconteceu. E ele escutou as suas lástimas, com muita mansidão, ou seja, com um espírito bastante tranquilo, compreendendo o que eles estavam vivendo. A mansidão significa também adequar-se ao momento das pessoas. Só depois ele foi incendiando e aqui já significa a esperança que ele foi colocando, quando ele foi explicando as Escrituras para chegar até a ressurreição do Messias, que aí se vai se dar de forma plena quando Jesus parte o pão. Mas o Papa cita este caminho de Emaús como um momento de recuperar uma esperança perdida a partir da mansidão. Dar razão da nossa esperança. O Papa diz que sonha como uma comunicação que não venda ilusões ou medos, mas seja capaz de dar razões para ter esperança. Vender ilusões ou medos são duas faces de uma mesma moeda. É aquela que eu coloco como barreira. A barreira, aqui não tem ponte. É aquilo que eu engano, a ilusão. E quando eu gero medo, eu prendo a pessoa, eu a domino. Então eu domino com o mundo ilusório, ou então eu aprisiono ela dentro dos seus medos. E aqui eu quero lembrar uma das últimas expressões do Papa Francisco naquela bênção pascal, quando ele disse: não deixe os vossos corações se entristecerem, serem dominados pelo medo e pelas ilusões. Creio que ele estava falando o que ele tinha escrito, e isso já estava aqui. Essa carta já tinha tocado e ele se lembrou dessa expressão. Que os vossos corações não fiquem dominados nem pelo medo, nem pelas ilusões, porque isso vai gerar tristeza dentro de vocês. E se não tem esperança, vai ter tristeza mesmo. A terceira ação, então já vamos indo para quase uma conclusão da carta, é esperar juntos. Com quem? Então, esperança, ela vem também do verbo esperar. O Paulo Freire vai falar também do verbo esperançar, que todos nós gostamos muito. Conjugar o esperançar. Mas Francisco não traz o esperançar, ele traz o esperar. Eu não espero sozinho, eu espero junto com o outro. Nós esperamos em comunidade. Então eu semeio esperança para quem sabe esperar. E esperar passa pela mansidão e pela paciência. O tempo de Deus no tempo dos seres humanos. O tempo de Deus para que eu chegue lá. Para isso, olha que interessante, esperar juntos. A esperança,
ela nunca é um projeto pessoal. Ela até parte do pessoal, mas ela se realiza como projeto comunitário. Olha a Pascom. Tem gente que não gosta de se formar, não participa das formações na sua paróquia, nas dioceses, nos seus grupos, mesmo não se interessa muito por esses momentos. É como se já bastasse aquilo que sabe, enquanto os botões que se apertam e onde vai chegar dentro de um computador. Não, é um projeto comunitário. A pastoral da comunicação, olha lá, pastoral da comunicação. Isso aqui significa um projeto que se dá dentro de processos. É um projeto de igreja, não é um projeto meu, Hamilton. Não é um projeto seu, Vanessa. Não é um projeto seu, Douglas. É um projeto nosso, porque é um projeto de Deus. É um projeto de Jesus. Porque Jesus, ele só enviou e pediu para a gente comunicar, pregar o evangelho, depois de 3 anos de catequese que ele deu. E se estamos hoje na comunicação do nosso regional, se estamos na comunicação das nossas paróquias, é porque já tivemos catequese anos e anos para a primeira comunhão, para a crisma, para outros grupos que a gente participa e tem informações. Então, nós já temos um conteúdo básico para se juntar com o aprendizado, com o testemunho do outro, com a experiência de fé do outro, para lançar-se num projeto comunitário. Por isso, não tem espaço na comunicação quem quer fazer tudo sozinho e não sabe trabalhar em equipe. O pior, quando não quer trabalhar em equipe. Aí entra o personalismo, aí entra a visibilidade da sua pessoa, e aí nós não conseguimos crescer. Porque a vida inteira você não vai conseguir estar. De repente você muda de pastoral, você muda de cidade, acaba tudo. De vez em quando nós temos aí Pascom numa paróquia que afundou ou acabou. Por quê? Porque só girou em torno de uma pessoa. Ela chega, ela tem que já chamar mais gente para trabalhar com ela. Ela não pode ficar o tempo todo fazendo tudo. Senão, esse personalismo, nós entramos naquele conceito ilusório hoje do mundo individualista. Nós não andamos, nós temos que andar na contramão da história. Então, esperança, como Pascom, é projeto comunitário. Recomeçar, deixar que Deus nos reerga, nos abrace, nos inunde de misericórdia. Ou seja, quando nós caímos, qualquer processo de queda, quando nós esperamos junto, nós conseguimos levantar no outro não só a pessoa dele, mas a esperança que está quase apagada, ou a desesperança que ele já assimilou. Qual é o apelo do Papa? Não esqueçais o coração. Olha que importante. Não esqueçais o coração. O Francisco diz: convido-vos a cuidar do coração. E cuidar do coração é vida interior, ele diz. E vida interior é a espiritualidade. Oração, pessoal. Oração comunitária. Oração com a palavra de Deus. Familiaridade com a palavra para saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Enfim, cuide do coração, cuide do seu castelo interior, dizia Santa Teresa. Cuide do seu sagrado deserto interior, dizia o místico São Paulo da Cruz. Se eu não cuido, interessante que Francisco fala no final. Depois parece de ter nos lançado em tantos desafios, ele diz, parece que você se cansou o coração. Então cuide dele, as outras coisas você vai vencendo. E aqui ele pede essa mansidão. Olha só. Sede mansos e nunca esqueçais o rosto do outro. Falai ao coração dos homens e mulheres, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Sede mansos, aquela mansidão que Jesus pediu,
Os mansos possuirão a terra. E a mansidão de contemplar o rosto do outro cansado, mesmo que seja pela tela de um computador ou de um celular. O rosto do outro que está buscando Deus desesperançado. Aquela foto, aquela postagem, aquele texto, aquela frase. Tenha sempre presente que vai atingir o outro. E precisa atingir de forma positiva. E forma positiva aqui significa reacender a chama da esperança. E aqui eu lembro da carta de Paulo a Timóteo. Reavivai a chama que está em seu coração. E essa chama, ela se chama esperança. Apelo do Papa. Não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Gente, cuidado, olha que interessante. Nós somos muito instintivos, nós somos rápidos para dar respostas e não pensamos, não rezamos, não discernimos. Então ele diz, olha, cuidado, semeai sempre esperança. Esperança não comunga com reações instintivas, impulsivas, é uma outra palavra. Esperança espera, às vezes conta até 5, até 10, ou então se cala, para não machucar, não ferir corações. Ele até fala no momento aqui do perigo de ferir corações, e é preciso curá-los. Olha aqui, procurar e praticar uma comunicação que saiba curar feridas da nossa humanidade, e não fazê-las sangrar. Por isso, mesmo quando é difícil, quando custa, quando parece não dar frutos. Às vezes você se questiona, mas todo esse trabalho do fim de semana na Pascom, isso valeu alguma coisa? Quantas e milhares de pessoas você atingiu? Quanta gente se interessou? Quanta gente se impactou com aquela foto? Naquela foto tem uma mensagem, tem um rosto, tem sentimento. Ali expressou alguma coisa que passou no coração. Se tem alguém sorrindo, se tem alguém aplaudindo, se tem mãos em oração, se tem gente abraçada, se tem gente do lado do outro, tudo isso é a linguagem, é uma comunicação. Então vá além da foto que você coloca, ou da missa que foi transmitida, ou de uma entrevista que você fez. E aqui eu trago o final da Evangelii Gaudium, que o Papa diz, pare de avaliar os resultados como eficiência. Nós não estamos aqui numa contagem matemática para a evangelização. Então não podemos somar aqui para chegar a um denominador comum, como conta a matemática. Isso não é evangelização. Então isso não passa pela Pascom, por você que é chamado por dom, vocação e missão, espalhar o Evangelho, partilhar esperança, comunicar a vida do céu na vida frágil da terra. Outro apelo do Papa, procurar e praticar uma comunicação, essa que eu falei, né? Que saiba curar feridas da humanidade. E não é só colocar esparadrapos, não. Curar corações feridos. É a missão de todos nós, que se faz com pequenos gestos. Por isso, esses pequenos gestos, eles estão impressos naquilo que você posta, que você escreve, que você lança no ambiente digital. Sede testemunhas, outro apelo dele, e promotores de uma comunicação não hostil, que difunda uma cultura do cuidado, construa pontes, né, não hostil, mas que difunda o cuidado, construa pontes, atravesse os muros visíveis e invisíveis do nosso tempo. Olha que belo isso aqui. Uma comunicação que atravesse os muros visíveis e invisíveis do nosso tempo. Os visíveis são esses que a gente já sabe no presencial. Os invisíveis estão aqui diante das telas, no universo digital.
que eu deleto quando eu não gosto, que eu lanço um veneno quando não me agrada, que eu falo de forma instintiva o que eu penso. Então, vamos comunicar curando, libertando, transmitindo vida, atingindo de todas as formas e destruindo esses muros, visíveis e invisíveis. Essa é a ponte. E Francisco encerra, vamos ver pela última vez essa sua assinatura numa carta para a comunicação. Rezo por cada um de vós e pelo vosso trabalho, e vos abençoo. Do céu, ele continua a rezar por nós. E nesse momento, tenhamos a certeza de que Francisco está nos abençoando. Obrigado pela atenção. Muito bom, Dom Hamilton. Eu acho que a sua fala em nós, todos que estamos aqui na sala, gerou muitas inquietações, né? Muitos questionamentos, muitas dúvidas, acho que muitos caminhos pastorais para a gente trilhar a partir dessa percepção da leitura da carta do Papa, né, do Papa Francisco. Então agora eu queria convidar o Padre Douglas, e o Dom Hamilton permanece conosco, para que nós possamos fazer algumas discussões e questionamentos à luz de tudo que o Dom Hamilton trouxe de discussão para nós e nos questionou sobre tudo isso, né? Então, bem-vindo, Padre Douglas. Só lembrando, ele é o padre assessor da Diocese de Apucarana, da Pastoral da Comunicação, e, claro, que padre do clero também da Diocese de Apucarana. Então, bem-vindo, Padre Douglas. Muito obrigado, uma boa noite, Dom Hamilton, boa noite, Alex, boa noite a todos que nos acompanham nesta noite memorável e também de incentivo, de fomentar a comunicação, o quanto a comunicação é um instrumento de suma importância para a ação evangelizadora da Igreja. Dom Hamilton, acho que eu já disse tudo diante da mensagem do Santo Padre o Papa, apenas algumas indagações, alguns acréscimos, algumas colaborações acerca desta mensagem tocante, profunda, desta mensagem que eu tenho certeza absoluta que Francisco escreveu do coração para o coração dos comunicadores do mundo inteiro. Papa Francisco tem uma metodologia muito interessante, jesuíta, e ele escreve justamente aquela pedagogia que se aprende desde a época do seminário, o ver, o julgar e o agir. Vamos analisar a realidade, o contexto em que se encontram, como que o mundo anda, como que o mundo está, se interagindo com essas demandas. Ele vai fazendo seus apontamentos e depois, em paralelo, coloca aquilo que a Igreja orienta, aquilo que a Igreja ensina, aquilo que a Igreja quer transmitir como luz no meio da escuridão para cada um de nós. É um novo jeito de ver e colocar em prática a religiosidade católica apostólica romana nos tempos modernos. Nós podemos observar isso lá na 48ª mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi uma mensagem um ano após a eleição de Francisco. E agora no 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde ele fala sobre essa com o coração, a mansidão do coração para transmitir a paz. O ano passado ele falava de uma comunicação humanizadora, capaz de gerar, promover a humanidade, porque senão vamos ser igual aquele ator Charlie Chaplin, diante do filme dos tempos modernos, uns robôs, vamos automatizar, vai ficar tudo automático, nós vamos apertar parafusos, nós vamos aprender apenas técnicas, mas vamos esquecer o humano. E agora, o Papa Francisco deixa muito claro, e Dom Hamilton fez questão de ressaltar essa frase, de que a comunicação ela deve ser uma ponte entre nós, gerando comunhão, gerando unidade. Não é uma ponte para gerar divisões, exclusões,
mas que possa gerar justamente esta unidade e esta comunhão. Diante desta realidade que nos é apresentada e de uma polarização exacerbada, onde os extremos, de uma tentativa desenfreada, tentam colocar aquele que exerce o cargo máximo da igreja num pedestal, segundo seus adornos, costumes, meras convicções, formuladas pela ausência de um espírito verdadeiramente católica, no seu sentido mais amplo, uma visão extremamente periférica, perigosa e, ao mesmo tempo, equivocada. E utilizam das palavras do Papa Francisco como se fosse algo meramente político. Quando a gente menciona a palavra política, gera algum mal-estar em boa parte da população, o que não deveria, porque tudo deve ser discutido, dialogado, tudo deve ser colocado em pauta. Mas, Dom Hamilton, uma pergunta. Diante de todos estes questionamentos, das palavras do saudoso Papa Francisco, qual é o grande legado que Francisco deixa para os comunicadores católicos na construção destas pontes para a paz, para promover a paz, para gerar comunhão e unidade entre nós? O grande legado de Francisco é o Papa da humanidade. Francisco, ele nos ensinou a sermos mais humanos para sermos divinos. Para chegarmos ao céu, nós precisamos exercitar a nossa humanidade. E exercitar a nossa humanidade passa pela proximidade, passa pela pessoa, passa pela cultura do encontro. Desde que ele chegou a ser Papa, ele fala da cultura do encontro, encontrar-se. Penso que este encontro, a primeira coisa é essa, para eu conceber a humanidade do outro na minha humanidade. Eu consigo encontrar o outro porque eu sou um ser vivente. Eu necessito da outra pessoa, não sou uma ilha. Então eu necessito do outro, do sorriso do outro, da palavra do outro, dos dons do outro colocado em prática. Eu não sei tudo e não tenho tudo, por mais dons que o Espírito me deu. Então eu preciso, porque eu sou um ser em construção ilimitado. Francisco me ajudou, porque ele mesmo, quantos atos de humildade, de pequenez, ele se manifestou, era tão natural na escola de Francisco. Então, Francisco nos ensinou a sermos realmente mais humanos. E nessa proximidade com o outro, que é comunicação, quando eu saio de mim para me aproximar, é comunicação. Né? Eu acho que é isso. A ponte é essa da comunicação, a proximidade, que se traduz em cultura do encontro. E aí quando a gente se encontra, aí é graça de Deus, tudo que vem é lucro. Ou seja, alegria. Quem é que não se alegra em encontrar-se com alguém? Primeira, aí vem a Evangelii Gaudium, que foi a plataforma, né? A ternura, o Papa falou tanto da ternura. A misericórdia, que é essa questão das entranhas, a empatia, o cuidar do outro, olhar nos olhos, o coração. Então ele trouxe tudo que é humano para gestos humanitários. E que se conclui com a prática da justiça e até morrer pelo outro, que é entregar a vida. Então, Francisco, de fato, ele nos aproximou de Deus na simplicidade, nos aproximando uns dos outros. Isso é ponte, e ponte é comunicação. Perfeito, maravilhosas as colocações, as palavras de Dom Hamilton. Aquilo que nós, pelo menos da Pastoral da Comunicação, dentro das nossas limitações, das nossas ranhuras, dos nossos inúmeros defeitos, nós queremos fazer questão de ressaltar que uma das principais características
dos seguidores de Cristo que estão incutidos na pastoral da comunicação é justamente a humildade, a prática da humildade, né? O significado da palavra humildade vem de humus, para quem entende de terra, humus é a melhor terra, o semeador que saiu para semear, e essa terra tem condições de germinar, de crescer, de desenvolver e de dar bons frutos. E que nossa humildade possa gerar, de fato, essa humildade, né? E sejamos comunicadores humildes, sejamos comunicadores que estejam preparados para que o Cristo desapareça e que Cristo apareça, que Cristo esteja sempre na frente, assim como os discípulos perceberam que o coração ardia, o coração queimava enquanto ele falava através das Escrituras. Só uma fala, Padre Douglas. Padre Douglas lembra uma questão da raiz da humildade, que é humus, é terra, é pó. E é aquilo que o ser humano é. Tu és pó e ao pó voltarás. Então o humus, o pó, lembra o chão da realidade. E aqui eu quero lembrar Francisco. Jesus foi ao chão para lavar os nossos pés, né? Quem somos nós para não partir da realidade que sou e da realidade que o outro é? Isso é profundamente a pessoa histórica, vivencial, é a pessoa humana, na sua grandeza e nos seus limites. Que importante a gente comunicar isso, né? É um Cristo acessível a todos, né? Enquanto a mulher que queria gastar o perfume... Tem alguém mais querendo falar? Pode falar? Não, pode falar. A mulher que queria lavar os pés de Jesus com um perfume de nardo puro, caríssimo, né? Não, deixe ela, permita essa permissão de Cristo. Cristo é tão apaixonante, Cristo é tão intrigante, Cristo é tão importante na nossa vida como o primeiro e o último parâmetro para todas as nossas ações, que aquela viúva que não tinha nada, ela simplesmente deu tudo o que tinha, né? O próprio Cristo, na sua extrema humanidade, lá no Horto das Oliveiras, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois, no alto da cruz, sofrendo tudo o que tinha que sofrer, com seu corpo todo esquartejado praticamente, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A pessoa que vai tocá-lo no meio de uma multidão, ele para e fala: ó, alguém me tocou. E os discípulos dizem: poxa vida, mestre, está todo mundo esbarrando no Senhor, está todo mundo tocando no Senhor. Alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou de uma outra maneira, de uma outra forma. A samaritana que vai buscar a água no poço de Jacó ao meio-dia, tem esse encontro com Jesus Cristo, e Jesus diz para ela: olha, se você beber desta água, você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Então essa cultura do encontro, também o encontro com o outro, mas o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir deste encontro, que é a verdadeira libertação, toda a nossa vida ela é transformada, ela é modificada, é renovada, e principalmente com propriedades para que sejamos verdadeiros e autênticos comunicadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Hamilton, eu acho que um tópico da fala do senhor muito sensível que nos tocou, e tocou todos nós que somos coordenadores diocesanos, e acho que os paroquiais é isso, né? Essa questão de sermos centralizadores, de às vezes a gente trazer tudo para dentro de nós e querer resolver tudo e fazer tudo, e quando sai o negócio não tem um processo de continuidade. A Neiva colocou uma pergunta, e é um dos meus olhares também, né? Que não só na pastoral da comunicação, mas em pastorais como um todo,
Pessoas que não olham no sentido de formar os outros para deixar os outros fazer as coisas e fazer até melhor do que nós mesmos depois que nós terminamos esse ciclo, esse processo de estar coordenadores, né? Então a Neiva sintetizou ali. Dom Hamilton mencionou sobre fazer tudo sozinho. Como chegar em uma paróquia onde não se tem abertura para trabalhar a pastoral da comunicação ou onde a pessoa é limitada para outras atividades que a PASCOM favorece? Então é uma dúvida, acho que geral nossa, né? Quais caminhos, Dom Hamilton ou Padre Douglas? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que aí nas paróquias nós estamos com os nossos padres, né? Nem sempre o padre é aquele que apoia ou gosta tanto, mas ele é um comunicador, porque ele é um sacerdote. É um comunicador a partir do altar, no mínimo. É um comunicador no confessionário, na sala de atendimentos, no expediente paroquial. Então, eu creio que onde a PASCOM ainda não está, é preciso que a gente chegue. Eu acho que cada um conhece um pouco o jeito, a personalidade do seu padre. Se a gente sente que há uma resistência, nós podemos chegar de uma forma sutil, né? Padre, que tal a gente fazer isso aqui? Olha, eu gostei, elogia o padre. Eu gostei dessa fala do senhor hoje, me tocou. Vamos tornar essa fala do senhor mais abrangente, além dessa missa, ou dentro desta igreja? Vamos levar essa mensagem. O senhor tem um poder de comunicação, sua palavra é forte, atinge. Vamos levar isso aqui para um Facebook, vamos levar para o Instagram. Olha, talvez o senhor não consiga mexer, mas eu posso fazer isso. Depois, se o senhor quiser aprender, eu lhe ensino. Ou seja, cative o padre. E não há nada melhor de cativar você levantar a autoestima dele. Nós temos o costume de dizer, o padre não gosta, o padre não quer, mas nós nem conversamos, nós nem fizemos um elogio para ele. É impossível que alguém tenha 100% de defeitos, inclusive o seu padre. Então, ele tem um ponto fraco. Quem é que não gosta de ser paparicado em algum momento? Quem que não gosta do elogio? Ele pode até ficar meio sem graça. Mas se você for um bom ator, uma boa atriz, você vai convencer ele num primeiro momento. Essa é a oratória. Então, se você é um comunicador, uma comunicadora, está afim de fazer a sua paróquia ir para frente, e a sua paróquia se tornar influenciadora, a sua paróquia, mostrar o rosto, comece elogiando ou agradando um pouquinho o seu padre. E aí, qualquer coisa você faz e mostra para ele. Diga assim, olha lá, padre, olha quanta curtida, o pessoal elogiou essa sua fala. Eu botei uma frase que o senhor falou na missa, eu botei como frase, botei seu nome. O pessoal quer conhecer o senhor. Que tal conhecer o senhor? Através aqui de uma transmissão, a gente fazer alguma coisa. Dê o primeiro passo, combinado? Dê o primeiro passo. Se a gente cativa, olha o Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que você cativou. Todos têm o seu ponto fraco, e o padre, o ponto fraco é esse agrado, é esse mimo. Não precisa dar presente, não, só elogia. E joga confete no padre um pouquinho. Eu acho que na fala do senhor e na pergunta da Neiva, me vem à cabeça as duas palavras da carta, a esperança e a mansidão. Primeiro, para chegar no padre e chegar nas pessoas que são difíceis, a gente precisa ser manso, né? Tem que ter uma mansidão no coração. E a esperança de que vai dar certo, né? De que vai dar frutos, que a gente vai conseguir, acho que atingir a meta e os objetivos. Só para a gente finalizar, e que nosso horário já está avançado, uma das coisas que me chamou a atenção na leitura e na releitura da carta do Papa foi um dos últimos parágrafos, né? Dá espaço à confiança do coração como uma flor frágil, mas resistente, que não sucumbe em meio às intempéries da vida, mas brota, cresce nos lugares mais inesperados.
na esperança das mães que rezam todos os dias para rever os filhos e a regressar das trincheiras de um conflito, na esperança dos pais que emigram entre os inúmeros riscos e peripécias, à procura de um futuro melhor, na esperança das crianças que, mesmo em meio aos escombros das guerras e nas ruas das favelas, conseguem brincar, sorrir e acreditar na vida, né? Então eu penso que ser comunicador à luz da mansidão e da esperança, depois do Hamilton pode até complementar, é nós chegarmos aonde Jesus, as pessoas têm dificuldade de chegar e às vezes a mensagem de Jesus não chega, lá nas trincheiras da vida, lá nas pessoas que estão em meio aos escombros, lá nas dificuldades. E talvez para nós, comunicadores, seja essa grande dificuldade. E eu olho para a nossa realidade. Às vezes a gente fica preso no templo, nós precisamos transmitir a missa, nós precisamos fazer a foto, nós precisamos publicar, nós precisamos postar. Mas será que tudo isso que a gente tem realizado tem tido um eco, e essa mansidão e essa esperança de Jesus tem chego nesses lugares onde as pessoas às vezes nem sabem quem é Jesus ou nunca tenham ouvido falar sobre Jesus? Então esse acho que é o meu último questionamento para a gente encerrar. Como a gente chegar nessas pessoas? Temos chego lá? Temos saído da nossa comodidade, dos equipamentos, de tudo isso que a gente tem para tocar essas pessoas? Uhum. Muito bem. Eu vejo assim, enquanto reação presencial, nós vamos descobrindo como nos aproximar. Olha Dom Luciano Mendes de Almeida, servo de Deus, e que me ordenou sacerdote, Dom Luciano, que vai ficar santo. Dom Luciano chegava perto de alguém e dizia: posso ajudar? Olha como era gentil. Esse era o slogan natural de Dom Luciano. Posso ajudar? Qualquer situação. Então, essa aproximação, a questão presencial, nada substitui. Uma dimensão nossa de PASCOM é acreditar que uma mensagem, uma coisa forte que impacta, pode ter muito mais efeito do que um grande texto que pouca gente leu, quase ninguém. Então, fique atento aos detalhes. As mulheres são muito detalhistas, isso é importante. A mulher, ela ensina muito o homem. Nós somos muito de ver o todo, as mulheres vê um pingo, uma cor, um detalhe. Então, o pasconeiro e a pasconeira também é um artista. Nós já falamos que é um mistagogo, uma mistagoga. Levar, introduzir ao mistério. Isso significa que coisas simples, o impacto de uma foto, de um slogan, de uma chamada. Olha essas reportagens, às vezes você vê o slogan, depois o texto não tem nada a ver. Mas todo mundo vai se interessar pelo slogan. Então, seja criativo na chamada, nas fotos que você tira. Sempre nas PASCOMs, nós estamos trazendo na formação alguém que entende de foto. Qual é o melhor ângulo para fotografar? Como recortar essa foto? Cuidado isso, cuidado aquilo. Às vezes você preocupa aqui e não olha aquilo que está do lado. Pode, alguma coisa que está do lado, desmanchar tudo aquilo que você queria mostrar. Então, qual é o melhor ângulo? O que é importante aqui impactar? São detalhes, são coisas simples, como o Papa lembra. É o segredo de uma flor, é o sorriso, é o esforço da mãe, e que aqui se cultiva a esperança. Então, a esperança, ela parte de coisas tão pequenas que pode chegar em grandes ações, mas que todos temos a capacidade de transbordar ou de partilhar, aqui eu uso Pedro e Paulo, deixar que o Espírito, através de nós, nos conduza. E com esses mecanismos que temos nas mãos e diante de nós, que é o ambiente digital, temos tudo para dar certo. Então, vamos nos capacitar, participe, aprofunde, seja missionário digital, seja um missionário, uma missionária alegre, curioso, artista, que bagunça um pouco, mas no bom sentido, para levar o Evangelho. Muito bem. Muito obrigado, Dom Hamilton, pela resposta. E como o horário já está um pouquinho avançado, a gente não tem mais perguntas, eu agradeço
em nome da Vanessa, nossa coordenadora do regional, em nome do Padre Adilson, que é o nosso assessor, a todas as pessoas que se disponibilizaram a estar conosco nessa noite, nesse momento de escuta, nesse momento de partilha, e de olhar para dentro com mansidão e bastante esperança, né? Muito obrigado, então, ao Dom Hamilton, muito obrigado ao Padre Douglas da Diocese de Apucarana, a Neiva, a todas as pessoas que estão no suporte, nos ajudando, enfim, nos ajudaram a organizar essa noite de hoje, pela contribuição, pela presença. Eu acho que o que fica para nós, né, como mensagem final sermos comunicadores de esperança, de paz e que construamos uma cultura do encontro cheia de pontes, né? Então, Dom Hamilton, nos conceda a bênção, por intercessão de São Francisco de Sales, como o senhor já disse, o nosso padroeiro dos comunicadores, dos jornalistas, para que a gente possa ter uma noite tranquila e um sono reparador. Muito bem. Encerramos com a oração da Ave Maria. Dom Hamilton, desculpe, só uma coisinha antes. Eu queria lembrar que amanhã à noite nós temos live, né, em unidade com a Pascom Brasil, nós temos mais um encontro amanhã à noite. No domingo, Dom Hamilton vai celebrar a celebração das 3h pela TV Evangelizar, mas vai estar em conexão com todas as TVs, provavelmente as redes sociais, né? E eu sei que nós teremos nossas atividades nas paróquias, nas nossas dioceses, mas será muito importante estarmos todos unidos, ainda mais que é o nosso querido bispo referencial do regional, né? Meu querido bispo diocesano, eu tenho que falar disso, e será uma alegria, então todos nós, Paraná inteiro, vamos nos unir para estar, né, unidos de coração, né, porque nós vamos estar distantes, mas vamos estar unidos pela rede e pelo coração. Ótimo. Importante lembrar esse convite, então. Temos muita coisa, então, durante a semana, e temos muita coisa bonita acontecendo em cada diocese. Exposição de fotos postadas, coisas aí da Pascom, cada dia tem uma tarefa. Que coisa bonita. Vamos divulgando esse trabalho evangelizador para a glória de Deus, tá bom? Alguém levantou a mão? A Neiva? Vamos fazer uma foto oficial com esse mosaico bonito. Vamos abrir as câmeras, quem puder. Meu Deus, achei que não ia ter a foto. O mosaico tá bonito aqui, viu? Vamos lá, quem puder abrir suas câmeras para a gente fazer uma foto bem bacana aí. Ok. Pascom sem foto não dá, né, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. 2 vezes, tá, pessoal? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Valeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Comunicação e de São Francisco de Sales, padroeiro da comunicação, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom trabalho aí nas dioceses. Que alegria. Deus abençoe a todos e todas. Abraço. Amém. Amém. Obrigado. Pessoal, abraço, boa noite. Bom frio para vocês aí, viu? Boa noite. 3 Boa noite. graus. Bom A frio. gente já está curtindo. São José dos Pinhais, frio e chuva. Ihu. Campo Mourão, muito frio Aqui também. Frio e chuva. Prudentópolis, frio Frio e e chuva chuva. também. Ixi. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
Mas ninguém tá com mais tempo Ah. que Guarapuava. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Fazendo bom descanso. caldo. Deus abençoe. Até logo, até Campo Mourão, hein? Fiquem com Deus. Até. Um abraço. Deus quiser. Boa noite, boa noite, Tchau. boa noite.